Olá, alunos do Instituto de Educação Estadual de Maringá. Sou o professor Alex Caparelli. Essa é uma aula da disciplina de elaboração e análise de projetos, onde a gente vai ver o caderno de normas ABNT para a confecção dos trabalhos de conclusão de curso de vocês. O Instituto oferece esse curso de administração, curso técnico de administração. Eu sou o professor que cuida da disciplina de elaboração e análise de projetos, consequentemente é a disciplina de elaboração de trabalhos de conclusão de curso. E hoje eu trago para vocês, nesta aula de reposição, o caderno de normas ABNT, para que vocês possam colocar os trabalhos de vocês nas normas, beleza? Bom, pessoal, e nesse ritmo, eu vou apresentar para vocês essa normatização, como se fazer um trabalho científico e colocar nas normas, né? Então, para a apresentação desses trabalhos, dos trabalhos de vocês, observe alguns itens que eu vou colocar, que é muito importante que vocês tomem ciência, para que não cometa alguns erros aí de publicar o trabalho faltando alguma coisa ou com alguma coisa fora do lugar, fora de questão aqui. Primeira coisa, na impressão vocês têm um papel e vocês devem utilizar o papel branco com formato A4. O formato A4 é aquele 21 por 29,7 centímetros. É aquele que a gente compra na livraria e coloca na impressora, para fazer as impressões de muitas coisas aí. É o mais comum que a gente utiliza. Quais são as fontes que utilizam para a gente poder colocar no trabalho, Vocês têm duas fontes que são consideradas que a gente pode utilizar, que são consideradas aceitáveis, que é a Arial e também a Times New Roman, E vocês colocam também sem detalhes estéticos para facilitar toda a leitura, Nada de sublinhado todo o texto com sombras, nada disso. Ele tem que ser simples e normal mesmo, E o tamanho da fonte para esse tipo de trabalho é sempre tamanho 12, para todos os textos e também os títulos, uma pequena exceção ali no título da capa. O restante é tudo 12, Então esse Arial Times New Roman tem que ser sem detalhes estéticos para facilitar a leitura. Tamanho 12 para texto e títulos, na cor preta, o texto tem que ser preto, podendo ser utilizada outras cores para ilustrações, como por exemplo algum título ali na apresentação em vermelho, não no trabalho impresso que é entregue à banca. Nesse trabalho a única coisa que deve ter cor são gráficos, ou ainda alguma foto, alguma tabela para você poder destacar. O restante é tudo em preto. Mais uma coisa, o tamanho da fonte 10, ela deve ser utilizada para citações diretas acima de 3 linhas, ou ainda alguma nota de rodapé na paginação e também nas legendas das ilustrações e tabelas. Sabe aquela legendinha que você é colocada embaixo assim, dando nome, dando fonte? É uma pequena legenda. Essas aí a gente utiliza tudo fonte 10. Se tiver algum quadro, alguma citação que você queira utilizar também, você coloca ali na fonte 10. Agora, fez uma citação direta e que você tem que recuar. Você vai utilizar fonte 10 como espaçamento 1, único. O restante é tudo de espaçamento 1,5, ok? Vamos ao próximo slide. Bom, esse slide é sobre as margens dos parágrafos e a paginação. Tem um detalhe aqui que eu não falei no início, mas eu quero que vocês fiquem bem atentos, que isso aqui é uma série de 2 aulas, essas aulas de aproximadamente 20 minutos. Aí a partir desta aula, cada aula dessa vale uma aula de reposição, que a gente está devendo lá atrás.
e nessa reposição a gente cumpre o restante desse tempo de 20 minutos com as atividades que eu vou colocar lá no final para que vocês possam desenvolver aí, a gente cumprir a nossa carga horária que é necessário, certo? Então vamos lá, margens, olha só ali na tela. Margem esquerda e superior de 3 centímetros, direita e inferior de 2 centímetros. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aquilo que está lá em cima, onde inicia a folha, lá vocês deixam 3 centímetros. E embaixo, onde vai o rodapé ali, se tiver rodapé ou não, ali são 2 centímetros o espaçamento. No próprio computador, você vai lá nas configurações, né, e aí vocês acabam clicando ali, dá tudo certo. Do lado esquerdo também, tá, é 3 centímetros do lado esquerdo. E do lado direito de vocês vai ser também 2 centímetros. Então nós temos apenas duas medidas aqui, tá? Duas configurações. Esquerda e superior 3 centímetros, direita e inferior 2 centímetros. Já nos parágrafos, espaçamentos e alinhamentos, vocês devem utilizar o seguinte, ó, dá uma olhadinha na tela, ó. Parágrafos, espaçamentos e alinhamentos. Todo texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre linhas e também ser justificado. Essa é a forma correta, tá? Olha só, o texto, quando ele for digitado, né, vocês devem colocar todo esse texto em 1,5 ou um espaço e meio. Esse espaço e meio, ele só não acontece nas citações diretas e nos rodapés. Lá, além da fonte ser menor 10, ele tem um espaçamento de 1, apenas 1 entre as linhas, tá? E ele deve ser justificado. Justificado é quando você aperta naqueles quadrinhos em cima que é um quadradinho, e ele justifica, ele alinha todo o texto, né, fazendo um alinhamento único. É isso que se chama justificado, ok? E a paginação, como que fica a paginação? Olha aí. Todas as folhas de um trabalho acadêmico devem ser contadas sequencialmente. É uma sequência mesmo, 1, 2, 3 e aí para frente, né? Mas nem todas elas são numeradas. A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, da seção referente à introdução do trabalho. É assim que deve ser a formatação. Pessoal, a página, a folha de rosto, o sumário ali, essa parte inicial, né, se você for fazer algum agradecimento, se você quiser fazer sei lá, uma oração, tem tanta coisa que pode se colocar ali na parte inicial, né, uma epígrafe, qualquer coisa nesse sentido, você não pagina, mas você conta, né? Então você tem a capa e aí você começa a contar, folha de rosto, e a partir daí você vai levar até a introdução. Chegando na introdução, você já coloca a página que é a introdução, 5, 6, não sei como que vai estar o trabalho de vocês, se vão ter agradecimentos, dedicatória, alguma coisa nesse sentido, e aí você coloca a partir da introdução, né? Se for 5, 6 ou mais, né, seja lá qual for, você inicia e coloca ela lá, beleza? Seguindo então, vamos para a próxima tela aqui, eu vou falar em títulos, veja. Títulos com indicativo numérico são alinhados à margem esquerda e devem ser precedidos por seu indicativo em algarismos arábicos. Não deve-se utilizar algarismos romanos. Quais são os arábicos? Esses números que a gente conhece aqui do nosso alfabeto. E dele separado por apenas um espaço de caractere. Não se utiliza ponto,
hífen, travessão, tá? Ou qualquer sinal após o indicativo de seção, ou ainda de seu título. E aí eu chamo a atenção para vocês num detalhe aqui. Apenas esses capítulos, que é o 1, o 2, o 3, a gente coloca dessa forma sem a pontuação. A partir do momento que eu tenho a seção secundária, que é a seção com pontos, com 1.1, 1.2 e por aí, né, seguindo, aí nós precisamos colocar o ponto sim, tá? Somente naquela primeira seção, que é a seção primária. Aí eu tenho aqui na sequência, tá, 3 exemplos do que vocês vão fazer, tanto com a pontuação quanto nos negritos e nos maiúsculos. Veja, dá uma olhada. Ó, seção primária. Seção primária, olha lá, 1. Elaboração de referências bibliográficas. Por que ele está sem ponto ali? Porque ele está iniciando. É como eu falei anteriormente, né? Que ele é separado. Nessa separação não se utiliza ponto, hífen, travessão, qualquer outro sinal aí. Tá? Só para títulos. Então, esse primeiro título que você vai ter ali no seu trabalho vai ser a introdução. Ela deve ser maiúscula e também negrita. Tá? Negritado, tá? Olha lá, recurso utilizado, negrito, justificado e o título em maiúsculas. Já a seção secundária, ela vai ponto, 1.2, que significa lá dentro da sua própria introdução, uma justificativa, por exemplo, né? Aí ele já vem com 1.2. Aí ela é maiúscula e sem negrito, olha lá, recurso utilizado. Fonte normal, justificado e somente o título em maiúsculo. Tá? Justificado e somente o título em maiúsculo. E depois a seção terciária. A seção terciária é quando é o subtítulo do subtítulo, né? Se eu fosse dizer assim. Então lá 1.2.2, lembra lá que existe lá nos objetivos, né? O objetivo é 1.4, se eu não me engano. Aí vem lá o objetivo geral 1.4.1, objetivo específico 1.4.2. Todo esse título aqui é um recurso utilizado na fonte normal, justificado. O título é minúsculo e a primeira letra somente maiúscula. Ou seja, ele é sem negrito e minúsculo. Só a primeira letra mesmo para dar destaque a esse tipo de subtítulo aí. Agora eu falo da estrutura e também dos elementos que vão no seu trabalho. Essas estruturas e os elementos, eles são pré-textuais, textuais e pós-textuais. A gente inicia com os pré-textuais, que é aquela parte da capa, né, de dedicatória, agradecimento, todo aquele negócio lá. Dá uma olhadinha como que fica essa parte aqui, que inclusive ela não vai paginação, tá, pessoal? Olha só. Olha, a estrutura, ela é uma estrutura pré-textual, e os elementos que vem nela é a capa, que ela é obrigatória, a folha de rosto também. Depois lá na frente, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão colocar tudo isso aí. A dedicatória e o agradecimento, elas são opcionais, tá? Opcionais, ela não vai... Se você não quiser agradecer e nem dedicar a ninguém, não faça, né? Agora, o resumo na língua vernácula, ela é obrigatória. O que é o resumo na língua vernácula? É na nossa língua, na língua que a gente está escrevendo, que a gente está falando. Então você faz um resumo ali antes da introdução, né? Resumindo todo o trabalho de vocês. Ali no resumo você coloca o seu tema, o que vai ser feito no seu trabalho, os objetivos, a justificativa, né? E os resultados que vocês obtiveram depois que vocês fizeram lá as discussões dos resultados. Tá? Ela deve ter no máximo aí 250 palavras, ela é curta, né? Vai dar aí uma meia lauda mais ou menos, menos até.
mas ela necessita ser feita também como um indicador aí. Depois a lista de ilustrações, figura, quadros, gráficos, ela é opcional, só se tiver. Se não tiver, não vai entrar nela aí. Depois a lista de tabelas, aí também se tiver tabelas no seu trabalho, você indica, né? Tabela 1, 2, 3. E por fim, o sumário. O sumário é obrigatório. Aí você tem que indicar no sumário também a paginação, né? Dá uma olhadinha só. Esses elementos aqui, quando a gente trata das estruturas, né? Esse aqui é a parte inicial. Aquela parte que vocês iniciam e depois vocês vão até o sumário. A partir do sumário nós vamos ter os textuais. Aí nós já entramos na introdução e daí para frente é o trabalho escrito que vocês têm, que é a próxima parte que eu vou passar a indicar aqui para que todos fiquem bastante atentos a essa normatização aí, tá? Então esses elementos aí é o que vai no pré-textual. Capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, resumo na língua vernácula, lista de ilustrações, lista de tabelas e também o sumário. Já na estrutura textuais, pode ver. Olha, a estrutura textuais é onde a gente vai colocar todo o texto que vai ser o desenvolvimento. Ela pega os elementos iniciando na introdução, aí tem todo o desenvolvimento, né? A parte 2, que é a parte da fundamentação teórica, 3, metodologia, né? Depois a 4 vocês já vão começar a fazer umas apresentações da empresa, até a gente concluir. Conclusão vem depois das discussões dos resultados que vocês fizeram. Aí, a partir da conclusão, nós temos um último subtítulo ali, e é onde vocês concluem a parte textual do trabalho de vocês. Ela parece ser menor porque o quadro é menor ali, com 3 linhas, né? Nesse quadro aí. Mas ela é o que vai, toda a parte textual, tudo que vocês escreveram, pesquisaram, desenvolveram, né? Ela precisa ser colocada ali. E vai ser a maior parte, de fato, de toda essa estrutura que vocês vão desenvolver, né? E depois que a gente conclui isso aqui, a gente tem a parte pós-textual. Pré-textual, textual e depois após. Dá uma olhada como que fica. Olha, a estrutura pós-textual, ela tem os elementos que concluem o trabalho. A referência bibliográfica, que é obrigatória, né? Os glossários, que é opcional. Se você utilizou muita nomenclatura, sigla e coisa e tal, nomes que têm uma significância muito grande para o seu trabalho, aí você coloca abrindo um glossário com informações a respeito dessas nomenclaturas, se for o caso, né? Os apêndices, que é opcional, o anexo, que é opcional nesse caso também, de vocês, e algum índice, se for o caso de você colocar um índice ali, não é um sumário executivo, tá? É um índice mesmo, aí vocês utilizem, né, essa parte final ali para você colocar em ordem. Normalmente não se usa essa última parte aí do índice, tá bom, pessoal? Ok? Olha, pode dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, essa parte final aqui, entre as estruturas, né, os elementos, você vai trabalhar a parte pré-textual, a parte textual e a pós-textuais. Ali na parte final da pós, vocês vão colocar as referências. Então vocês colocam referências bibliográficas. Lá vocês vão colocar tudo que for utilizado de livros, de artigos, de publicações que indiquem, né, os autores, de onde você baseou, de onde você tirou o seu trabalho, tá? Glossários, apêndices e anexos, e também esse índice que eu coloquei, eles são opcionais, tá? Mas se você fez um projeto, se você criou uma figura, alguma coisa, e você quer dar nome a ele, você pode usar aí tanto o apêndice quanto o anexo. Qual é a diferença entre os dois? Apêndice é o que você criou, é criação do autor. Anexo é criação de outros autores.
mais, tá certo? Pessoal, termino essa aulinha, tá? Na próxima aula nós vamos ver mais informações a respeito, vamos falar um pouco sobre o resumo, citações, citação direta, entre outras coisas, até a gente chegar naquele caderno lá na nossa terceira aula. Grande abraço para vocês e envio a atividade lá nos grupos e também lá no Drive lá do Classroom, ok? Grande abraço, um beijo do professor.